Olá pessoal, vamos a mais um tutorial. Neste tutorial nós vamos introduzir o conceito de textura no OpenGL com shaders, ok? Então, como de praxe, Ctrl, vamos arrastar o tutorial 5, nosso último tutorial, e vamos alterar para 6. Duplo clique para abrir o arquivo. Alt F8. E é isso aí. Esse é o nosso material de trabalho. Vamos teclar Alt F11. Para esse tutorial nós vamos introduzir uma nova classe. Nós vamos chamá-la de CTexture. Ela vai fazer uso de uma informação que vem de um outro código, porque antes de criar a textura nós temos que importar um arquivo, a gente tem que ler um arquivo, seja bitmap, JPEG, Targa, que é o TGA, PNG, existem vários formatos, HDR, ok? Então, nós vamos importar algumas classes, não classes, módulos, que eu vou disponibilizar para vocês, ok? Então, File, Import, como eu já os deixei aqui no meu diretório temporário, eu vou importá-los daqui. Vocês baixem, coloquem num diretório para vocês e façam a importação de lá. O primeiro é o MGDI Plus API, tá? Que são as APIs necessárias, as constantes necessárias para a gente ler arquivo no formato PNG. A gente tinha aqui o WinAPIs. Ele atendia nossas necessidades até então. Nós vamos deletá-lo, remover, não, e nós vamos importar dois novos. Windows APIs, File Import e Windows Constants, ok? E agora a gente vai importar o Mod Image Loader. Esse Mod Image Loader, na verdade, ele já estava disponível para a gente junto com esses mod OpenGL. Só que eu fiz algumas alterações aqui para atender às minhas necessidades. Então eu criei um type TP-Image e assim que a gente lê a imagem, como a gente vai declarar uma variável tipo TP-Image e ele retorna o resultado como TP-Image, a gente vai ter informações adicionais que a gente não vai precisar obter de outro lugar, tá bom? Então ele retorna para a gente o format que a gente vai estar usando na hora de criar a textura. Esse lnbyte também aqui a gente acaba usando. E no fundo, o que nos importa mais profundamente são esses resultados aqui, ó. Ok? É isso. Vamos dar um debug, compile, Alt F11, Alt F8, Run. Tá tudo ok. E vamos salvá-lo. Alt F11 e vamos para a nossa classe CTexture. Option Explicit. Vamos declarar duas variáveis, ambas públicas, id asLong, que vai ser o id da nossa textura, e tp asLong, public tp asLong. Esse TP é de type, tá? Mas se eu digitar type aqui, ele entra em conflito com o comando interno do VPA. Então vamos criar nosso constructor.
E a nossa função, nosso constructor, ele vai receber um ImagePath, que vai ser o endereço mais o nome da imagem que vai ser aberta. TextType, o tipo de textura, TextType, que vai ser o nome, e o slot. Beleza. Agora a gente declara uma variável stpImage. Então, declaramos a variável texture stpImage. E agora a gente pode fazer a leitura da imagem. Então, texture é igual texture add from file, que vem daquele mod image loader, e a gente passa o ImagePath. Ok? A gente armazena na nossa variável TP o TextType. TP vai ser igual ao TextType. Acho que tanto faz. A ordem aqui ainda não. Deixa eu só alterar e colocar ela aqui na sequência. E aí o texture está aqui. Feito isso, agora a gente começa a literalmente a criar o que a gente chama de objeto de textura dentro do OpenGL. Então a nossa primeira função é um glgen textures, onde a gente vai passar o 1 e o nosso ID. Então ele criando a textura, ele já armazena o ID para essa textura que vai ser, tá? Vai ser criada. A gente tem que ativar o slot onde essa textura vai, digamos assim, ficar canalizada. Então, call gl activate texture active texture. Isso. Aqui não, é o activate mesmo. Activate texture. Active texture. E vamos passar o slot. Não é activate, é active. E a gente dá um bind. Call gl bind texture. O nosso target vai ser o TextType. E a textura vai ser o nosso ID. Beleza? Agora, a gente vai passar os parâmetros. Por exemplo, esse parâmetro agora, ele vai configurar esses dois próximos parâmetros. Um algoritmo que vai tratar, quando tiver que trabalhar com uma textura, uma imagem menor ou maior, é alguma coisa assim, tá? Que é o call glts parameter i. Eu acho que é isso mesmo. Então ele espera o nosso TextType. Ele é um gl texture min
filter. E o parâmetro aqui para ele, vamos passar o GL nearest. Map linear. Vamos ver se está ok. Map. Isso. Esse é o min filter. E agora a gente também precisa passar o Mac filter. Então vamos lá, call gel this parameter i é o mesmo test type, não é test type, é gl texture mag filter. E esse aqui é o gl nearest. A única coisa aqui é test type, não test type. Debug, compile e vou dar um save. Agora a gente vai configurar, são novos parâmetros, a forma com a qual a textura se repete ao longo da aplicação. Né? À medida que a gente vai aplicar essa textura, ela tem formas de repetimento. Então vamos pegar os parâmetros. Qual glTex parameter i test type pro gl texture wrap-s. E vamos usar o gl repeat. Ok. Agora o wrap-t. Call glTex parameter i test type gl texture wrap-t. E vamos passar também o gl repeat. Tem situações em que a gente vai fazer algumas alterações aqui, mas por enquanto, como a gente está ainda na introdução do processo, esse vai atender a gente durante bastante parte dos tutoriais, ok? Às vezes, a gente trabalha com uma situação que não é nesse caso, mas eu já vou deixar pronto aqui. Se a gente quiser trabalhar com a opção do GL, chama Clamp to Border, ok? Então, eu vou declarar aqui uma variável, vamos chamar de flat color, vai ser um array, e é um array, vamos colocar de singles. Aí a gente chama o nosso array build, passa o nosso flat color e um array com 1, 1, 1 e 1. E aí daí a gente usa um outro parâmetro, só que agora ele, ao invés de ser i, ele é um fv. glTex parameter fv, que vai receber o test type
porém agora ele é um GL texture border color. E finalmente a gente passa o nosso flat color. Mas eu vou deixar pronto aqui, mas a gente não vai usá-lo agora. Deixa ele ali para... Bom, agora sim a gente vai fazer o que a gente chama de assign de imagem, né? Realmente fazer com que a imagem vire a textura. Então vamos lá, call para glts imagem 2D. Por que imagem 2D? Porque a gente vai pegar a textura e vai aplicar ela em 2D, mesmo que o objeto seja em 3D, tá? Nesse momento aqui. A gente abre a malha e aí a gente aplica a textura, tá bom? Então ele recebe o text type, o level aqui é 0. Agora a gente começa a obter os dados do nosso texture. Então aqui a gente vai pegar o format. É isso. Depois width e height. Width. Height. O nosso border aqui é 0. E o format, internal format e o format. Bom, eu vou manter por enquanto o mesmo format aqui. Se der erro, eu altero. Aqui vai ser um gl unsigned byte. Essa seria uma variável que também a gente poderia estar passando ali, mas no momento a gente ainda não vai alterar. Vamos mantê-la como unsigned byte. E nosso texture, ele armazena a imagem em bytes para nós. A gente vai pegar 1, 1 e 1, que é a forma com a qual eu disponibilizei. Então, uma vez que a gente vai dar um bind nessa textura, na imagem para textura, depois a gente até pode eliminar o conteúdo dela, porque nesse momento a gente não vai usar mais. Agora a gente chama uma função que é o call generate mipmap e a gente passa o text type. Mipmap ele vai pegar essa imagem e ele vai fazer com que ela fique armazenado em cache em tamanhos diferentes, que à medida que a gente trabalhar com profundidade, nesse momento a gente não vai estar trabalhando ainda com profundidade, mas quando a gente trabalhar com profundidade, ele vai utilizar as imagens com maior definição quando a gente estiver perto. São coisas assim de otimização. Okay? Então a gente agora dá um bind para a textura. Call bind. A gente passa o nosso text type. E aqui na verdade, como ele já, nesse processo, ele já transfere para a gente, para a nossa textura, aqui a gente simplesmente vai dar como se fosse um unbind. A gente dá um 0 para evitar que a gente utilize ele indevidamente. E a gente pode chamar o nosso call para o nosso... Nem vou chamar um call, eu vou chamar um
um heading para image 0. Não sei se der algum erro, debug, compile, eu vou ficar sabendo depois. Esse processo, apesar de ser um pouquinho demorado, vai fazer parte de uma classe. E a gente vai passar os parâmetros e a gente consegue utilizá-lo várias vezes. Já vamos aproveitar e vamos criar algumas funções aqui também. Vamos chamar o bind. No bind, a gente vai dar um bind para a textura. Então, simplesmente a gente dá um call o gl bind, onde a gente passa o TP e passa o ID. A gente também vamos aproveitar essa mesma que já está aqui e vamos criar o unbind. Aqui, ao invés do ID, a gente passa o 0. Vamos criar o delete, function delete, e a gente chama o call por gl delete textures, delete textures 1 e o nosso ID. O que mais a gente pode colocar? Vamos dar um activate também. Vamos colocar aqui um function activate. E a gente passa o slot. Vamos passar como longo. E a gente chama o call do active texture. E a gente passa o slot. E para finalizar, nós vamos criar uma função, vamos chamar de testUnit. Nessa testUnit, a gente vai passar shader, shader, uma variável, vamos chamar de txt, as string, e uma variável unit que vai ser um long. Essa função vai servir para que a gente passe o parâmetro lá dentro da shader para a textura, para selecionar a textura que a gente vai trabalhar no momento. Então vamos lá. Primeiro a gente precisa dar uma ativada na shader. Shader, nesse caso, eu chamei de use. A gente declara uma variável, vamos chamar de testUnit e long, para não ficar testUnit. TestUnit é a função, testUnit é a que a gente vai obter da nossa shader. Então, o nosso txt ele precisa ser convertido para Unicode. Então, esta é a função que a gente vai precisar. E o nosso testUnit, ele vai ser o nosso famoso gl get uniform location, que vai de dentro do nosso programa vai retornar para a gente meio que ele retorna um endereço da memória da variável que a gente quer. É isso. E aqui, como a ideia é configurar a imagem lá dentro da shader, a gente já vai ver isso daqui a pouquinho, a gente chama o call gl uniform
i. Uniforme, i. Aí o nosso location vai ser o nosso test unit. E esse V0 aqui seria o nosso unit. Deixa eu dar um debug, compile e save. Nesse momento a gente tem, eu acredito que o que a gente precisa para fazer a leitura de uma imagem e transformá-la em textura para ser usada no OpenGL. Ok? Agora a gente vai fazer algumas alterações no nosso código anteriormente. Aqui a gente não está trabalhando mais com essas informações. A gente já não está mais fazendo com que o nosso desenho do quadrado fique intermitente entre verde e preto. Vamos limpar aqui. E primeira alteração, vamos fazer aqui, ó. Lembra que a gente criou numa condição, vou até abrir o arquivo de suporte para a gente. Nesse arquivo a gente pode olhar, fica mais fácil. Então aqui a gente criou fazendo com que a imagem a ser plotada, que é os dois triângulos, né, façam uso apenas de 4 vértices, e o índice a gente começa aqui em cima, 0, 1, 2. Ele fecha o primeiro triângulo, e como é sempre no sentido horário, né, então a gente tem, voltando aqui, 0, 2, 3. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um mapeamento da textura. E o mapeamento da textura, ela é da seguinte forma, tá? Ela é 0, 0, é o lower left aqui, depois ela vem para cá, então ela é 0 em Y, então é 1 e 0, 1 e 1 e 0 e 1. Tá? Como a gente vai fazer isso, já vamos alterar, até para a gente ver as variáveis, né? Ao invés da gente ter a imagem sendo plotada desta forma, a gente vai fazer com que ela saia. Então vamos chamar aqui, esse aqui é o nosso ponto 0 agora. Ok? Esse vai ser o nosso ponto 0, esse vai ser o nosso ponto 1, esse vai ser o 2 e o 3. Então, se esse agora passa a ser o 0 e não mais esse, se eu quiser plotar o primeiro triângulo, então, lembra, eu estou no sentido horário. Ó, eu tenho 0, 1, 2, 3. Se eu estou no sentido horário, eu tenho que vir sempre assim. Então, eu saio do 0, vou para o 2 e vou para o 1. Dessa forma, eu tenho um triângulo. 0, 2 e 1. Tá? Para ter o segundo triângulo, eu vou 0, sentido horário, 3 e 2. Talvez não tenha muita influência, mas é só porque eu queria deixar que o vértice correspondesse ao mapeamento da textura. Vamos ver se fica mais claro para nós. Então aqui, no primeiro, a gente vai ter esse vai ser meu canto inferior esquerdo, tá bom? E depois, este aqui, vamos ajustar, esse sai daqui, e esse vai ser uma vírgula e menos 5, 0,5 vai ser
vou chamar de upper left corner, vai. Então esse aqui seria meu lower left corner, o upper left corner. Este vai ser o nosso upper right corner, o canto à direita lá em cima. E esse daqui, o lower right corner, que vai ser aqui. Então a gente tem o 0, 1, 2 e 3 aqui. E a gente introduz as texturas, o mapeamento UV das texturas. Então, como esse aqui é o lower left corner, ele vai ser 0 e 0. Por isso que eu queria colocar nessa posição. Tá? Esse vai ser o nosso upper left corner. Então, ele vai ser 0 em x, 1 em y. Esse, por sua vez, vai ser o upper right corner. Então, ele vai ser 1 e 1. 1 e 1. E, finalmente, o nosso lower right corner. Então, ele vai ser 1 em x, 0 em y. Ok. Feito isto, nós agora temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nosso stride agora passa a ser de 8 elementos. Então a gente tem 8 aqui e 8 aqui. E a gente tem 36 elementos dentro do array. Então, de 0 a 35, temos 36. E vamos alterar também os nossos índices, como a gente havia falado. Agora a gente vai dizer que é 0, é 2 e 1. Ele formou o primeiro triângulo. E 0, 3 e 2. O segundo triângulo. Debug, compile e save. Nesse momento ele ainda vai continuar imprimindo para a gente o quadrado, perdão, né? Ele só mudou a posição dos vértices. Okay? A gente ainda não entrou com a textura, então ainda não tem o mapeamento da textura. Até porque, para entrar com o mapeamento da textura, a gente precisa fazer algumas alterações. Uma delas se refere ao atributo para a textura. Então aqui a gente agora tem o 2, que vai ser um VEC2, 8 vezes 4 também, que é o stride, só que agora aqui ele é 6. Então o offset agora, ele vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o offset para a textura vai ser o 6. Debug, compile, save. Alt F11, Alt F8 e Run. So far, so good. Por enquanto, tá joia. Agora a gente já começa a fazer alteração no nosso shader. Então, o primeiro location, ele é para o vertex position. São os 3 índices de posição, né, que a gente tem aqui. O location 1 é referente a color, que é referente a esse. Então a gente vai criar agora o location 2. Então ele é o location 2, que é um VEC2, e vamos chamar de ATs. Acho que ATs é um bom nome. Com isso, a gente precisa entrar com um novo elemento aqui. Ele é um novo alt, só que agora é de um VEC2. Vou chamar de Discord. Acho que não entra em conflito com nenhum outro. Aqui é assim. Discord. Uma vez que a gente entrou com o Discord, a gente precisa, ele está no Vertex Shader, precisa conversar com o Fragment Shader. Então a gente precisa entrar também aqui no nosso main com o nosso Discord.
ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser o nosso ATs. Aqui a gente até, ele já é, o ATs já é um VEC2. Se a gente quisesse, a gente poderia entrar aqui com um VEC2. Mas é desnecessário porque ele já é um VEC2. Debug, compile. Nesse momento, como a gente ainda não está mexendo com fragmento é o que vai ser impresso. Tá? E a gente está dizendo que o fragmento ainda vem do Color e a gente já testou e funciona. Se a gente teclar Alt F11 e Alt F8, ele ainda vai imprimir para a gente. Alt F11. Agora a gente tem que mexer no fragmento. No fragmento, a gente vai entrar com um novo in aqui, que vai estar recebendo um VEC2, que é o nosso texto coord. Porém, agora o nosso frag color, ele vai ser um texture, uma nova função, que vai receber um texture 1 para o nosso texto coord. E a gente precisa de mais uma variável aqui, que a gente ainda não trabalhou com ela, que ela é um uniform. Só que ela é um sampler 2D, que a gente vai chamar de texture 1. Ok? Então, dessa forma, a gente recebe a textura, a posição da textura, cria a textura coordenada, textCoord, passa a textura para ela, e no nosso fragmento shader, a gente recebe essa textura, cria uma variável que vai armazenar a textura em si, que a gente vai passar mais para frente, e a gente, no main, a gente imprime. Nesse momento agora, debug, compile, save. Se eu mandar rodar o código, ele já não vai aparecer nada para nós, porque a gente precisa trabalhar com a textura, criar, né, a instância da classe de textura e criar a textura dentro do OpenGL e dar um bind nele para a gente poder usar. Então, se a gente der um Alt F11, Alt F8, ele já não mostra porque está esperando a gente fazer alguma coisa com a textura. Ok? Bom, a textura que a gente vai usar aqui, que eu vou disponibilizar para vocês, ela vai estar numa pastinha chamada Resources e vou deletar essa daqui. Ela vai ser o nosso Popcat. Então, lá em cima, vamos declarar um public Popcat as new c texture. Vamos aproveitar também para já alterar aqui o init shader. Vamos iniciá-lo antes do init data. É importante a gente ter aqui iniciando. E vamos salvá-lo. Aqui, depois que a gente já fez todo esse processo, vamos chamar o nosso call para o nosso Popcat e o nosso constructor. O nosso constructor vai receber um diz workbook f, a pastinha que a gente chamou de resources, e o nosso Popcat, Popcat PNG. Beleza? Para o
texture type, text type, a gente vai passar GL texture 2D. E o slot vai ser o GL texture 0. Com isso, ele cria a textura para nós. E agora a gente precisa informar para Shader que a textura está criada. Então, call PopCat e a gente usa o TextUnit, onde a gente vai passar a nossa Shader. E a gente vai passar o texture 1. É importante que esse nome texture 1 ele seja igual ao que a gente declarou na Shader, senão ele não encontra e não consegue passar o 0 aqui, que é o unit, onde a gente vai colocar. Nesse momento ele só tem uma textura, vai ser o 0. Ok? Feito isso, debug, compile, save. Então, alteramos para que ele reconheça a coordenada das texturas, alteramos aqui, alteramos as nossas shaders e agora a gente precisa alterar na hora de imprimir. Então a gente já dá um shader use, aí a gente chama o nosso PopCat activate para a gente ativar a textura. E aqui o slot, vamos colocar no mesmo slot que a gente colocou, GL texture 0. E finalmente PopCat bind, para a gente dar um bind na textura do nosso PopCat. Debug, compile, save. Então, recapitulando, de uma forma bem simples, né? A gente criou a nossa classe de textura, importamos tudo que a gente precisava, fizemos as alterações para contemplar o mapeamento das texturas, mudamos os índices, incluímos o VBO para contemplar dentro da classe o location com vec2, por isso que ele é 2 aqui. Aqui o stride passou a ser 8, o deslocamento para a textura é 6, né, que a gente viu que o índice ali para dentro do stride ele é 6. A gente passa o constructor e cria a nossa textura, informa a shader que essa textura está neste unit, e com isso a gente consegue chamar, dar um bind na textura. Talvez nem precise dar o activate aqui, mas vamos ver se funciona. Alt F11, Alt F8 e temos o nosso PopCat. Eu sei que é chato, é trabalhoso, mas pensem nisso como uma base, né? Um alicerce para um monte de outras coisas que a gente vai fazer. Nesse momento, deixa eu ver se eu desabilitar o bind, o activate, se ele ainda continua funcionando. Ele funciona. Então não preciso necessariamente dar o activate aqui. Porque no próprio bind, definition, ele dá um bind na textura. Talvez nem precisasse aqui, mas tudo bem. O importante é que a gente possa entender que a partir de agora a gente consegue aplicar texturas dentro dos nossos modelos. Futuramente a gente vai fazer mais algumas alterações. Eu não sei se eu já entro na parte
de objeto em 3D mesmo, tipo um cubo. Mas uma das coisas que eu queria fazer aqui é começar a trabalhar com processos mais avançados, né? Então, talvez fazer mais alguma alteraçãozinha, analisar o que eu preciso fazer e vejo o próximo tutorial. Tá bom? Então, pessoal, mais um tutorial, sem mais delongas. Espero que vocês estejam curtindo, aprendendo ou não aprendendo, mas às vezes relembrando, né? Que isso aqui é antigo, isso é coisa, não é coisa nova isso. E até a próxima.